Boa noite, alunos. Esses assuntos aqui fazem parte da revisão de português, dos assuntos pertinentes à prova que vai vir. Eu estou seguindo exatamente o que está no roteiro, começando pelo assunto termos integrantes da oração, que no roteiro só está especificando os complementos, porque os termos integrantes são vários, mas agora nós vamos estudar somente os complementos nominais e complementos verbais. Complemento nominal e complemento verbal, tá bom? Outro assunto também é sobre os predicativos, que são o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. E a colocação pronominal, que é uma análise do pronome oblíquo, tá bom? Começando pelos complementos. A palavra mesmo já diz o que é um complemento nominal ou complemento verbal. O complemento nominal ou verbal são palavras que nós usamos em uma oração para completar o sentido daquela oração. Eu estou completando o que a oração vem a me dizer. E muitas das vezes ela fica no final, esse complemento fica no final da oração. Então nós temos dois tipos. O complemento nominal, que ele completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio, e o complemento verbal, que completa o sentido do verbo, tá bom? E isso só acontece nos verbos transitivos. Não sei o que é verbo transitivo e o que é verbo intransitivo. Eu já dei uma aula sobre isso, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento. Por isso, somente acontece o complemento verbal onde há verbos transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de um complemento. Agora eu vou explicar, vou dar exemplos. Um verbo intransitivo. Vamos colocar uma oração. Maria chegou. Pronto. Maria chegou. Qual é o verbo da oração? Chegou. Eu não preciso falar mais nada para que essa oração seja entendida. Maria chegou. Eu já sei que ela chegou. Já está compreendida a oração. Nesse caso, o chegou é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de um complemento para entender, para a oração fazer sentido. Agora, um verbo transitivo é quando ele precisa de um complemento. Aí existem três tipos de verbos transitivos: o transitivo direto, o transitivo indireto e o transitivo direto e indireto. Como identificar o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto, eu tenho uma forma de explicar que eu acho mais didática, é o que é mais utilizado. No verbo transitivo direto, nós encontramos o verbo e perguntamos o que para ele. Por exemplo, Paula comprou uma bolsa. Nessa oração, o verbo é comprou. Comprou o que? Uma bolsa. Eu perguntei o que para o verbo e a pergunta se encaixou. Nesse caso, comprou é um verbo transitivo direto. Quando é um verbo transitivo indireto, é quando eu faço a pergunta de que ou de quem. E a pergunta se encaixa na oração. Por exemplo, Paula gosta de suco de tomate. Gosta de quê? De suco de tomate. Quando eu vou perguntar para o verbo e a pergunta de que se encaixa, nesse caso, a oração possui um verbo transitivo indireto, né? Paula gosta de suco. Gosta é o verbo. Gosta de que? Encaixou a pergunta de que. Então, nesse caso, é um verbo transitivo indireto. E quando acontece o verbo transitivo direto e indireto? Quando as duas perguntas, o que e de que, se encaixam no verbo. Por exemplo, Paula comprou uma bolsa da Maria. Comprou o quê?
Comprou é o meu verbo. Comprou o quê? Uma bolsa. De quem? Da Maria. Então, as duas perguntas se encaixaram no verbo comprou. Nesse caso, é um verbo transitivo, direto e indireto. Nesses verbos transitivos, é necessário ter um complemento verbal, porque ele precisa completar a oração para que ela tenha sentido, tá bom? Complemento nominal, vou dar um exemplo. Vou virar aqui a câmera para colocar o exemplo ali que eu botei na lousa. Pronto, vamos lá. Eu tenho dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, ele está sempre no celular. Ele está sempre no celular. Então, eu estou completando aqui. Ele está sempre. Sempre. Aí vem a pergunta, sempre aonde? Sempre o quê? Eu não estou entendendo. Ele está sempre no celular. Nesse caso, ele está completando aqui, ó, este substantivo, sempre, ou melhor, este advérbio, sempre, né, que o sempre está funcionando aqui como um advérbio, tá bom? Eu não tenho um verbo aqui que está sendo completado. Eu tenho aqui um advérbio. Lembre-se, complemento nominal completa somente substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, eu analisando sinteticamente aqui essa oração. Ele está sempre no celular. Quem é o sujeito? Ele. Quem é o verbo? Está. Mas está sempre no celular. No celular está completando o advérbio sempre. Ele está dando um sentido para esse advérbio. Ele está sempre. Sempre aonde? No celular. Então, aqui eu tenho um complemento nominal, tá bom? Outro. Ela manteve seu gosto pelo luxo. Qual é o sujeito da oração? Ela. Qual é o verbo? Manteve. Manteve seu gosto pelo quê? Pelo luxo. Então, pelo luxo é um complemento nominal. Eu estou completando o sentido de gosto, que não é um verbo. O verbo é gostar. Gosto e não gosto. Olha só como a gramática tem umas pegadinhas. Vocês têm que analisar, ler e compreender. Ela manteve seu gosto. Seu gosto. Não é o verbo aqui. Então, aqui ele está dizendo que ele manteve seu gosto pelo luxo. Pelo luxo está completando gosto, então é um complemento nominal, tá bom? E o complemento verbal se aplica quando eu preciso completar o sentido de um verbo. De um verbo. E o que é verbo? Verbo é toda a ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Ação, comeu, andou, falou, ação. Estado, ficou, sentiu, estado. Fenômeno da natureza, choveu, trovejou, ok? Então vamos lá. Gosto de escrever, gosto é um sentido. Verbo é uma ação, né? Como eu falei para vocês agora há pouco. É uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Gosto é um estado. Eu gosto. Gosto. Eu gosto de quê? De escrever. Então, de escrever está completando o verbo aqui. Então, aqui, de escrever é um complemento verbal, tá bom? E aqui, Marcela ama doce de leite. Quem é o sujeito? Marcela. Cadê o verbo? Ama. Mas ela ama o quê? Ela ama doce de leite.
Doce de leite, então, está completando o verbo ama, está dando um sentido para esse verbo. Por isso, doce de leite é um complemento verbal. Sua mãe amava a Deus. Quem é o sujeito da oração? Sua mãe. Qual é o verbo? Amava. Amava a quem? Amava a Deus. Então, a Deus é um complemento verbal. Por quê? Porque está completando o sentido do verbo amava. Ok? Complemento nominal completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou um advérbio. Um complemento verbal completa um sentido de um verbo. E um verbo é somente ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, quando vocês forem ler as orações, avaliem para saber se eu estou analisando um verbo ou se eu estou analisando um substantivo. Quando for substantivo, é um complemento nominal. Quando for um verbo, é um complemento verbal, ok? Vamos para o próximo assunto. Predicativos. Vamos lá. Vou virar assim, só para vocês acompanharem. Predicativo. Existem dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito, quando a característica está atribuída ao sujeito da oração. E existe o predicativo do objeto, quando a característica está atribuída ao objeto do sujeito. Mas primeiro, o que seria um predicativo? O predicativo é uma característica. A característica de alguém, de algo, de alguma coisa. Ele está caracterizando algo, tá bom? É o nosso antigo adjetivo, que agora nós falamos predicativo. E existem dois tipos? Sim, existem dois tipos. Eu vou apagar aqui o complemento nominal para eu colocar alguns exemplos, tá bom? Então, continuando aqui para a gente não perder o fio da meada. Quando eu falo em predicativo, eu estou caracterizando algo. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, eu estou caracterizando, tá bom? Então eu tenho um sujeito e tenho um objeto do sujeito. Como encontrar isso numa oração? Vou explicar para vocês. Vamos lá. Eu tenho essas duas orações. Maria é uma menina estudiosa e Maria levou um caderno amarelo. Ok? Primeiro eu preciso saber qual é o sujeito dessas orações, porque assim eu localizo se o predicativo está sendo indicado para o sujeito ou para o objeto, tá bom? Vamos lá. Maria é uma menina estudiosa. Quem é estudiosa? A Maria. E ela é o quê? Uma menina estudiosa. Estudiosa é o predicativo. Por quê? Porque eu estou caracterizando a Maria. Eu estou dizendo que ela é estudiosa. Nesse caso, estudiosa funciona como predicativo do sujeito. PS. Predicativo do sujeito, porque eu estou caracterizando quem é a Maria. A Maria é uma menina o quê? Estudiosa, ok? Predicativo do sujeito caracteriza o sujeito. Ana estava apressada. Quem estava apressada? A Ana. A Ana é o sujeito da minha oração. Ela é que estava apressada. Então, apressada é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito sempre vai indicar a característica do sujeito, daquele que faz a ação, ok? Agora, o predicativo do objeto, ele vai indicar a característica do objeto do sujeito. Vamos lá. Maria levou um caderno amarelo. Quem é o sujeito da ação, da oração? Maria. Maria levou é o verbo. Ela levou o quê?
um caderno. O caderno é o objeto do sujeito. E quem é que é amarelo? É a Maria ou é o caderno? Amarelo é o caderno. Por isso, amarelo aqui funciona como predicativo do objeto. Vocês conseguiram me acompanhar? Maria levou um caderno amarelo. Maria é o sujeito. Ela levou um caderno amarelo. Amarelo é a característica, mas é a característica do caderno e não da Maria. Por isso, amarelo é um predicativo do objeto. Vou dar mais exemplos para não ficar dúvidas. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Eu coloquei 2 exemplos aí, tá certo? Vamos analisar essas 2 orações. Paulo está chateado. Quem é o sujeito? O Paulo. E como é que ele está? O Paulo está o quê? Ele está chateado. Chateado é a característica do Paulo. É o predicativo do Paulo. O Paulo é o sujeito da minha oração. Neste caso, chateado é um PS. É um predicativo do sujeito, porque ele está caracterizando o Paulo, que é o sujeito da minha oração. Ele está afirmando que quem está chateado é o Paulo, tá bom? Olha aqui outro. Paulo comprou frutas maduras. Maduras é a característica, é o predicativo. Mas quem é maduras? É as frutas ou Paulo? As frutas. As frutas é que são maduras. E o Paulo é o meu sujeito. Nesse caso, eu não estou indicando o predicativo para o meu sujeito. E sim o quê? Para o meu objeto do sujeito. Que são as frutas que o Paulo comprou. As frutas é que estão maduras, não Paulo. Nesse caso, a característica está sendo direcionada para o objeto do sujeito. E aqui, então, eu tenho um predicativo do objeto, tá bom? Espero que tenha ficado claro, porque nós vamos para o outro assunto agora. Colocação pronominal. E quando eu falo em colocação pronominal, eu quero falar aonde eu vou colocar o meu pronome. Que forma que eu vou aplicar esse pronome? Eu tenho qual é o pronome, professora? Que pronome? Porque nós temos vários tipos de pronome. Nesse caso, a colocação pronominal que nós estamos estudando é dos pronomes oblíquos. E quais são esses pronomes oblíquos? Eu coloquei bem aqui, ó. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Esses são os pronomes oblíquos, tá bom? E como é que eu faço para saber aonde colocar, como colocar ou como classificá-los? Existem 3 tipos de utilização para esses pronomes. A primeira utilização é a próclise. A próclise, o pronome vem antes do verbo. Eu tenho também a mesóclise, que a mesóclise, o pronome fica no meio do verbo. E eu tenho a ênclise, que o pronome vem após o verbo. Então, eu preciso pegar uma oração, identificar o verbo e ali na oração, depois de identificar o verbo, saber se o pronome está antes, no meio ou depois do verbo, após o verbo. Quais são os pronomes que nós vamos encontrar? Esses aqui, que a professora botou, são esses os pronomes que nós encontramos nas orações para classificar. Vou botar uns exemplos aí na lousa para vocês. Pronto, coloquei aí alguns exemplos. Vamos identificar primeiro
Perdão, o verbo da oração, tá bom? A vida vai me ensinar. Ensinar é o verbo. Vai me. Eu tenho me eu já sei que é um pronome oblíquo. Ele está antes, tá vendo? Ele está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, aqui existe um caso de próclise, tá bom? Vamos ver aqui. A vida vai ensinar-me. O verbo ensinar está aqui e o pronome vem depois do verbo. Se o pronome me está depois do verbo, aqui eu tenho um caso de ênclise. Ajudar-te-ei assim que puder. Tá vendo aqui o te no meio do verbo ajudar? Se o pronome te está no meio do verbo, aqui eu tenho um caso de mesóclise. A mesóclise, ela é muito usada em linguagem formal, linguagem culta, porque você não vê naturalmente ou no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, falarmos assim: ajudar-te-ei assim que puder. A maioria da gente fala: vou te ajudar assim que puder, né? Então, ajudar-te-ei assim que puder. Logo que você vê isso, você já sabe que é uma mesóclise, porque o pronome está no meio do verbo. O pronome está no meio do verbo, tá bom? Mesóclise. Ela sempre se recusa a ajudar. Qual é o verbo? Recusa. O pronome se. Pronome se é se. Se recusa a estudar. Se recusa a estudar. O se está aqui antes do verbo. Então, o pronome que vem antes do verbo, eu tenho aqui um caso de próclise, tá bom? Não quis magoar-te. O verbo magoar. E o pronome te vem logo após o verbo. Se o pronome vem após o verbo, eu tenho um caso de ênclise. Diante da... Opa! Esqueci aqui. Diante da plateia, cantar-se-ia melhor. Logo eu vejo que é uma linguagem culta. E o que? O verbo cantar, eu tenho um pronome no meio dele. Se eu tenho um pronome no meio do verbo, eu tenho um caso de mesóclise, tá bom? Então é fácil, né? Se vem antes do verbo, se o pronome estiver antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Se eu tenho um pronome que está no meio do verbo, assim como esse, eu tenho um caso de mesóclise. E se o pronome vem após o verbo igual este, eu tenho um caso de ênclise, ok? Esses são os assuntos pertinentes da prova. Muito obrigada, até a próxima.